ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agora, no ES News Especial. Muito bem, a nossa entrevista especial de hoje é pra lá de especial. Eu vou entrevistar agora Antônio César de Andrade, filho do saudoso Kleber Andrade, que foi o idealizador, ou um dos idealizadores, do estádio que é homenagem a ele, o estádio Kleber Andrade, e era um dos rio-branquenses mais convictos, digamos assim. Tudo bem, Antônio César? Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Nós temos dois assuntos principais para a nossa entrevista, a gente vai tentar ficar neles, porque o Antônio César é uma daquelas figuras que se você tem 1000 assuntos para abordar e ele aborda com muita propriedade. Então vamos ficar em dois principais, um deles é a caminhada aos Passos de Anchieta e o outro é o estádio Kleber Andrade. Para começar, vamos falar do estádio, né? Como é que surgiu a ideia da construção desse estádio? Como é que seu pai articulou aquele projeto importantíssimo? Olha, tudo começou na década de 70, o Rio Branco tinha acabado de ser tricampeão estadual, né? O futebol capixaba estava numa ascendência maravilhosa, a economia brasileira num momento maravilhoso, a economia capixaba saindo da monocultura do café, e aí a gente veio abrindo esse crescimento da economia capixaba, com isso o futebol também. Então a diretoria do Rio Branco era constituída de, eu vou dizer aqui mais ou menos uns 25 capixabas, 25 empresários, todos eles com vontade de fazer futebol, de gostar do futebol, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Alguns vivos, Josilnado, Silvino Faria, né? E falecidos, Lauro Maranhão, Edson Borguion também vivo, né? Mas Lauro Maranhão, Manuel Ferreira, Gersino Coser, Carlos Calmon e muitos outros. Eu não posso ficar nominando, que eu vou acabar esquecendo a grande maioria e não fica muito elegante. Mas nessa época, o Rio Branco estava no auge e numa consideração muito importante. O Brasil estava acabando de vingar aquela derrota de 1950 para o Uruguai, né? E acabando de ser tricampeão do mundo. Quer dizer, o futebol era a efervescência do momento no Brasil. Primeiro país no mundo a ser tricampeão. Então o futebol, a economia estava muito bem, o futebol estava muito bem. E o governador Blaise estava muito pequeno para o Rio Branco, para a torcida do Rio Branco. Cabia 10, máximo botava-se 11 mil pagantes, né? E compareciam muito mais do que isso. Só naquele morro atrás da escola técnica ficava cheio. Quem tiver fotografias lá da época, a gente via aquele nos finais, Rio Branco Vitória, Rio Branco Santo Antônio, Rio Branco e Santos de Aribiri, né? Com Ciro, com vários, e não vamos nominar os jogadores. Mas seu pai foi conhecer de perto outros estádios que eram muito considerados, pelo menos eram os mais modernos do Brasil na época, não é isso? O Rei Pelé, que estava acabando de ser construído, de lá ele trouxe o mestre de obras, o Gerôncio da Costa Ramos, trouxe do Rio Grande do Sul, trouxe um monte de ideia, lá do Morumbi também, que estava em construção, no Maracanã. Mas no Mineirão? No Mineirão tem uma passagem... Uma peculiaridade, parece que a decisão, inclusive, de quem participaria mais diretamente do projeto arquitetônico, nasceu ali, tem uma coisa folclórica ali, a história de Kleber para Kleber, né? Exato. Como é que é isso? Meu pai foi ao Mineirão, levado por um amigo dele, um industrial lá de Belo Horizonte, e levou com ele um arquiteto, um jovem arquiteto, para conhecer lá o Mineirão e fazer algumas medidas, ter as ideias, né? Que ele estaria num momento de botar no papel toda aquela ideia, toda aquela efervescência que estava
na cabeça da diretoria do Rio Branco. E esse amigo dele apresentou a ele um arquiteto, um jovem arquiteto, chamado Kleber Frizeira. Aí ele falou assim, pô, você tem o mesmo nome que eu, você não quer ir para Vitória, né, fazer o projeto do estádio, né, que nós vamos construir lá? Né? E o Kleber veio para a Metrô Engenharia com o Luiz Carlos Menezes e o Rogério, e aí veio e meteu o lápis no papel e desenvolveu esse projeto. Por falar em lápis e papel e projeto, eu soube, você vai confirmar aqui agora ou não, que o escritório de arquitetura, escritório de projeto, ele funcionava no carro do seu pai, lá no estádio. Tinha esse lado também? Tem o cunhado do Kleber, era o Betinho, ele era topógrafo. Né? Então a topografia usa um aparelho chamado Teodolito, um aparelho relativamente grande. E então meu pai ia praticamente todos os dias de manhã cedo lá na obra, na época da terraplanagem. E precisava do teodolito para tirar os níveis, para não cortar a terra demais, né? ou ficar alto demais para depois ter que desbastar na enxada. E aquelas máquinas enormes lá trabalhando. E então o Betinho, esse topógrafo, tinha o equipamento dele todo no porta-mala e meu pai não deixava, trancava o porta-mala, meu pai gostava de carro grande, então um porta-mala grande, botava os equipamentos dele lá, trancava e falou assim, não, você não vai tirar daqui, não, senão amanhã você não vem. Né? E a história era assim, quase que obrigava o Betinho a ficar direto, né, trabalhando lá no Rio Branco, no período da terraplanagem. Então funcionou realmente isso. Não só funcionou esse equipamento todo no porta-mala do carro do meu pai, como funcionava também a rouparia do Rio Branco, no porta-mala do carro do Wilson Lima, né, de Manuel Ferreira, de Edson Bourguignon, que o Rio Branco já tinha vendido o governador Blay para o Ministério da Educação, para a Escola Técnica, né, então já não tinha mais estádio. E ficava treinando, uma semana num estádio, outra semana no outro, e a rouparia, pegava a roupa limpa na lavadeira, botava tudo dentro do porta-mala de carro de algum diretor para poder ir para o treino. Olha só, nós temos dois depoimentos de duas figuras muito conhecidas do esporte aqui no Espírito Santo. Um foi zagueiro do Rio Branco, e dizem que tinha uma liderança muito forte, né, que é o Adalberto Lopes. E o outro, um cronista, que é um radialista, Ferreira Neto, também, que tem Rio Branquense Ferreira Neto é Rio Branquense roxo. Muito Rio Branquense. Esse e a gente vai ver agora o que eles disseram a respeito de Kleber Andrade, a importância de Kleber Andrade para a história do futebol aqui do Espírito Santo. Vamos ver aí. Um dos maiores líderes que o Rio Branco teve. Ele conseguia aglutinar diretores de uma forma que depois que ele morreu, para você ter uma ideia, o Rio Branco nunca foi o mesmo, porque nós nunca conseguimos uma liderança como a do Kleber. Porque o Kleber, todo mundo participava, era impressionante. Depois, quando entrou Edson Bourguignon, Manuel Ferreira, não conseguiam fazer, uma parte se afastava, tá entendendo? E o Kleber tinha essa coisa de aglutinar e era um visionário, né? Quer dizer, se ele tivesse vivo até hoje, esse futebol daqui do estado não estaria do jeito que está. Primeiramente, foi uma reserva moral. O estádio Kleber José de Andrade já estaria pronto se ele estivesse vivo na década de 90. Já não se faz dirigente com o naipe, com a categoria, com a decência e com os princípios morais de Kleber José de Andrade, que deixou muita, mas não foi pouca não, muita saudade. O futebol capixaba estaria hoje, no mínimo, na Série B do futebol brasileiro, quiçá até na elite do futebol brasileiro. Kleber deixou uma marca registrada de credibilidade e seriedade. Bom, a gente viu aí os relatos, né? O Kleber Andrade foi padrinho de casamento do Adalberto Lopes. E foi, né? exato. E o Ferreira Neto dizendo que para ele, é a grande reserva moral do esporte no Espírito Santo. Como é que você se sente com tantas homenagens ao seu pai, à sua família, por uma história que é a própria história do esporte, do futebol, ou pelo menos a parte mais rica da história do futebol capixaba? Sem dúvida. Meu pai participou do futebol capixaba durante 20 anos. Vamos assim dizer, para a história, é até um período curto, mas foram 20 anos muito intensos. Né? Nós viemos para cá no final da década de 50, né? Ele ingressou no Rio Branco em 1960, num domingo à tarde, que o Rio Branco tinha acabado de sagrar-se campeão da cidade, nós acompanhando aquelas carreatas que tinha, né, antigamente, aquelas formas de comemoração, e dali em diante ele embarcou, né, no futebol
no futebol do Espírito Santo, no futebol de Vitória, na verdade, porque do Espírito Santo ele já vinha já há muitos anos. Um breve relato aqui, meu pai foi quem murou o campo do Atlético de Jerônimo Monteiro, a cidade onde ele viveu durante muitos anos, foi ele que fez o muro e o campo. Aquele campo fica ali no centro da cidade. Jerônimo Monteiro. Aquele muro conhecer. foi feito por ele e pelo meu tio Amaro, que eram muito amigos, né? E mais tarde eu vim descobrir, viajando lá, fazendo um passeio lá por Guaçuí, na minha cidade natal, eu vi uma história e fui atrás dela. Já também. Aqui tem muita história. O Atlético de Guaçuí não tinha muro, o campo não tinha muro. Então, quando ele mudou para Guaçuí, ele murou o campo do Atlético também, fazia aquelas campanhas dele, então aquela vontade Como de... disse o Ferreira, ela era um visionário, né? Agora, eu quero mudar um pouquinho de assunto para a gente retomar depois a fala a respeito do estádio, né? Falando um pouquinho de uma outra coisa que você participou, que é pioneiro também, que é a questão dos Passos de Anchieta. Anchieta talvez seja uma das figuras da história do Espírito Santo que mais... tem mais força na nossa cultura, tem a força da nossa história lá do berço do Espírito Santo, né? Como é que nasceu essa ideia de fazer os Passos de Anchieta? Olha, eu vou deixar a história do Padre Anchieta, do São José de Anchieta, eu vou deixar ela de lado. Vou trazer para 1997 uma entrevista que Eustáquio Palhares fez com o Lucas Isoton, e o Lucas molhou uma ideia, germinou uma ideia que o Eustáquio já tinha há algum tempo, né? Na Espanha existe um caminho chamado Caminho de Santiago de Compostela, que sai da França, vai na Espanha. Já é um caminho que existe há mais de 1.200 anos, que as pessoas peregrinam lá e vão muitos brasileiros para lá. Então, em cima dessa ideia, o Eustáquio queria fazer alguma coisa para levantar a história do Espírito Santo, para fazer um gancho, na verdade, para fazer um gancho turístico de divulgação do Espírito Santo. Porque todo mundo dizia que o Espírito Santo é um estado de passagem. O pessoal vinha do Sul, passava no Espírito Santo para ir para a Bahia. Quantas pessoas por ano fazem essa caminhada? Olha, em média. Porque não é só no grande feriado, evento, né? No grande evento de Corpus Christi, a gente tem aí, nós já tivemos até 6.000 pessoas. Né? Mas durante o ano inteiro, praticamente todo final de semana, quase, tem gente fazendo... Dá para estimar mais ou menos o quê? Umas 20 mil pessoas, será? Eu acredito que beirando isso aí. Beleza. Beirando isso aí. Mas nós começamos os Passos de Anchieta, né, no primeiro sábado de janeiro de 1998. O Eustáquio e o Lucas me telefonaram, né, me convidaram para a gente começar a fazer esse caminho, para a gente... Na verdade, é destrinchar isso aí, né? Descobrir o melhor caminho para fazer os Passos de Anchieta. E nós fomos um grupo de 5 pessoas, eu, a minha esposa Rosana, o Lucas Isoton, o Eustáquio Palhares e o Carlos Magno, que todos nós conhecemos como Lilico, que hoje é a pessoa que toca os Passos de Anchieta. E ali nasceu os Passos de Anchieta. Na verdade, que a gente vê hoje, né? A ideia nasceu lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouquinho mais sobre essa importante obra que tem uma história maravilhosa. Eu volto já. Muito bem, olha, eu retomo aqui a entrevista especial dessa semana com o Antônio César de Andrade, filho de Kleber Andrade. Aliás, você se incomoda de as pessoas te identificarem assim, Antônio César, filho de Kleber. Você tem um orgulho enorme disso. Isso é um orgulho. Mas é aquela... porque realmente seu pai foi uma pessoa muito importante para todos nós. Não só no futebol. Né? Outro dia teve uma reunião lá na Federação das Indústrias. Aí um amigo, você foi convidado para a Federação, você trabalha no comércio? Não, mas a Casa Santa Terezinha participou da Federação das Indústrias, da criação da Sindes. Né? Que é um pedaço da Federação das Indústrias. Um braço da Federação, com certeza. Então eu sou conselheiro nato lá na indústria, sendo do comércio. Sendo do comércio. Aí o pessoal pergunta por quê? Porque ele era realmente um cara visionário. Então, né, participava disso tudo. E sempre pensando no Rio Branco. Né? Todas as vezes que ele participava desses grupos, ele estava sempre querendo trazer alguém daquele grupo para dentro do Rio Branco.
Agora, eu quero retomar um pouquinho, de novo, aquela conversa nossa sobre os Passos de Anchieta. Parece que tinha alguma coisa que eu queria lembrar. Não, Passos de Anchieta, para nós, isso é um sentimento que a gente tem, porque é uma ONG onde nenhum de nós temos interesse direto naquilo ABAPA, ali. né? É, a ABAPA, Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta. O Lucas Oton é industrial, o Eustáquio é jornalista. O Carlos Magno é empresário, né, da área de construção, né, e eventos. E eu sou do comércio, né? Tem a Renata também, que trabalha na área pública, e algumas outras pessoas. Ninguém tem interesse nos Passos de Anchieta, mas todos congregamos com uma única ideia. Os Passos de Anchieta, já há muito tempo, é considerado por nós e por todas as secretarias municipais de turismo, secretaria estadual, todos os governos sabem e têm certeza que os Passos de Anchieta é o maior gancho turístico do Espírito Santo, é o maior divulgador do turismo do Espírito Santo já há alguns anos. O Eustáquio fez um levantamento há algum tempo atrás, né? Os Passos de Anchieta foi o evento divulgado nacionalmente com o maior índice de divulgação ocupação de espaços, de ocupação de espaço, de mídia. Eu soube desse levantamento que ele fez. Gratuito. Mídia espontânea. Mídia espontânea, exatamente, o nome é esse, mídia espontânea. Que não tem, nem o Vital, na época que era mídia paga, nem o Vital tinha tanto espaço como os Passos de Anchieta. Antônio César de Andrade. E é mal aproveitado. Eu gostaria de deixar mais esse lado. É mal explorado. Com certeza. É mal explorado. Você é bitomaníaco? Olha, eu sou um admirador. Eu sei da história, você tinha lá suas fitas dos Beatles, de Roberto Carlos, inclusive foram furtadas e tudo mais. Eu sei que você é fã dos Beatles. Como é que você se sentiu? Todas as pessoas que nasceram na nossa época, com certeza tem que admirar de alguma maneira os Beatles. Eu admirava não todos. Admiro até hoje, né? Como é que você se sentiu, que eu sei que você estava lá no meio do campo, assistindo o show de Paul McCartney, aquela coisa perfeita que foi em todos os sentidos, com 40 mil pessoas, no estádio Kleber Andrade? Olha, João, tem dois momentos diferentes para mim. Primeiro, na hora que eu cheguei, eu fiquei na entrada esperando as outras pessoas, minhas filhas, chegarem, e aí eu fiquei ali lembrando do momento de 1986, do jogo Rio Branco e Vasco, que o Rio Branco ganhou mais uma vez o Vasco no Campeonato Brasileiro. Casa cheia. Nós tínhamos 44 mil ingressos vendidos e nós tínhamos um público lá, porque chegou a hora que não conseguimos mais, por falta de estrutura, segurar a onda da torcida e entraram mais de... Dizem que foram 55, 56 mil pessoas, mas nós vendemos naquela época, naquele jogo, 44 mil. Então nós tínhamos lá um público maior do que o do Paul McCartney, mas não tínhamos nem 1% da organização, da estrutura organizacional. Quer dizer, era a empolgação, a vontade de empurrar o time. E aí a gente faz essas duas comparações, né? A gente vê um espetáculo desse maravilhoso, com uma organização perfeita, né? Todo mundo que chegou lá entrou sem dificuldade nenhuma, já todo mundo no seu caminho certinho, vai para lá, assistiu, com a estrutura toda funcionando, toneladas e toneladas de equipamento, um show maravilhoso. Um homem de 70 anos de idade tocou durante 3 horas sem parar, ainda subia as escadinhas correndo. Eu ficava admirado naquilo. Agora, e aquele pênalti na reinauguração do Rio Branco lá, que o Marcos Vicente se esticou todinho para tentar pegar? Aquela história. Aquilo ali é histórico aquilo também, né? É outra história. O governador estava lá? O governador me convidou para a inauguração, uma pré-inauguração do campo de futebol e de algumas outras, né, do vestiário e tal. Então, ele até certo ponto antecipou um pouquinho, porque Camarões ia treinar ali. Exato, exato. Então eles anteciparam, eles fizeram uma pré-inauguração e nós fomos para lá. Fui convidado pelo governador
E aí nós fomos para lá e visitamos a obra toda, né, bastante, toda a estrutura lá já pronta. E no final nós fomos para o gramado. E na hora que chegou lá no gramado, os repórteres fizeram com que o governador, né, batesse um pênalti. E aí o Marcos Vicente se ofereceu para ser o goleiro. Eu falei assim, agora é a hora do Rio Branco, agora é a hora do Rio Branco vingar. E eu fui, o governador me chamou, falei assim, agora é você que tem que bater. Você bateu de sapato? Rapaz, foi de sapato. E eu não podia perder. Eu não podia perder. O Marcos é meu amigo, ele sabe disso, é meu amigo, mas ele não é rio-branquense. Então tive que tomar aquele gol. Eu sou um rio-branquense convicto. E eu tinha que fazer aquele gol. E vou dizer para você, eu acho que foi um gol mais vibrante da minha vida. Quanto tempo você comemorou aquele gol? Até hoje, porque eu tenho gravado. Né? O meu genro gravou no celular e eu tenho ele gravado. Mandei para os meus amigos todos, para todos os grupos, para todo mundo. Falei assim, aqui você está vendo um rio-branquense feliz. Bom, eu quero agradecer a você, Antônio César, primeiro por nos receber aqui e segundo por falar um pouco da história do seu pai, um pouco da história desse time, olha só, do Rio Branco também. Essa camisa que me deu foi a da Macunha, há muitos anos. Né? Essas duas histórias... com essa que eu vou ao estádio. Sempre eu soube. Mas essas duas histórias se confundem muito, Kleber Andrade e Rio Branco, né? Não tem como não falar só de um. Então eu agradeço muito sua gentileza de conversar com a gente nessa entrevista, como eu disse no início, para lá de especial. Ok. Muito obrigado. De nada. E qualquer coisa que você quiser mais informações, a gente tem bastante história do Rio Branco. Nós ainda vamos conversar com ele sobre outros assuntos. Você aqui tem história pra caramba, tá bom? Agora, para estacionar o carro nas vagas nas ruas do centro de Vitória, da Praia do Canto e do bairro Santa Lúcia, será preciso pagar pelo tempo de permanência. A novidade não gerou muitas dúvidas aos motoristas. E no primeiro dia de funcionamento dos parquímetros, o que se viu foi usuários realizando o pagamento com tranquilidade em diversos pontos instalados próximos aos estacionamentos. Eu já conhecia, esse sistema já era implantado em Vila Velha. Eu já peguei orientação com a menina já, porque eu moro aqui na Praia do Canto mesmo, né? Então, na hora que for necessário, a gente já tem a informação. Os valores variam de R$ 1 a R$ 3 e o tempo máximo de permanência em uma mesma vaga é de 3 horas. O valor deverá ser pago com moedas ou com cartões recarregáveis. O objetivo principal do novo sistema é gerar rotatividade de veículos nos locais. E, ao menos no primeiro dia da nova medida, o que se via eram muitas vagas disponíveis. É uma demanda que o objetivo principal é democratizar o uso do espaço público e gerar uma rotatividade das próprias vagas. O mais antigo prêmio da publicidade brasileira foi entregue na última quinta-feira, numa festa que reuniu os principais nomes das agências capixabas. Os resultados você confere no site sinapro-es.org.br. Os depoimentos sobre a força da criação dos publicitários do Espírito Santo, isso você confere aqui. Nós fomos até lá e conversamos com algumas lideranças do setor. A publicidade do Espírito Santo tem um destaque, um nível que outros mercados com o mesmo tamanho, as mesmas verbas, não conseguem alcançar. E esse diferencial, incontestavelmente, se deve ao Colibri. Olha, o Colibri é um prêmio à criatividade e eu vejo nisso uma importância muito grande, porque o Espírito Santo é um estado que precisa de trabalhar um pouco mais, uma indústria de transformação, agregar valor a seus produtos, para tirar a economia do estado da dependência que tem hoje de commodities. Então quem pode fazer isso é a criação. E a criação publicitária, mais uma vez, vocês vão assistir daqui a pouco, está de parabéns pela qualidade dos trabalhos. Onde as pessoas deixam viajar e voar, né, as ideias, a oportunidade de reencontros. É uma festa que deveria ser mais constante, né? O meio publicitário poderia ter outros eventos para que as pessoas, veículos e agências e anunciantes pudessem se encontrar com mais frequência. É o momento da gente avaliar o trabalho do ano inteiro, né? Eu acho que o Colibri tem uma importância extraordinária para a gente, para todo mundo que gosta, que curte propaganda, então é muito bom. Tenso, mas bom. É um momento maior da propaganda capixaba, né? O Prêmio Colibri, histórico,
tem feito uma contribuição gigantesca para o enriquecimento, para a evolução e para a integração do nosso meio. Acho que o Prêmio Colibri, além de ser a principal premiação regional do Brasil, ele consolida a força do nosso mercado. O balneário de Guarapari foi palco da 4ª edição da Music Stage, uma grande festa que reuniu importantes nomes da música eletrônica nacional e internacional. O público capixaba, altamente exigente, conferiu de perto as apresentações e aprovou. É a primeira vez que participo, achei muito organizado, muito boa, o ambiente é muito bom e quero participar mais da festa. Eles estão realizando hoje no Espírito Santo um evento que tem marcado uma diferença muito grande aqui no Espírito Santo, trazendo para nós capixabas, para o povo capixaba, uma energia muito positiva e um diferencial muito grande. A Music Stage entra nos grandes circuitos de música eletrônica do país, movimentando as noites no estado. Hoje a gente está celebrando realmente, são 4 anos de conquista, porque a gente idealizou isso entre eu, Carlinhos e Bruninho, de uma forma muito especial e a gente comemora hoje isso com grande felicidade. Além da comemoração pelos 4 anos da Music Stage, a festa anunciou oficialmente a programação de verão da Boate Lua Azul, que vai promover durante o período edições especiais aos amantes da música eletrônica. Hoje a gente está comemorando 4 anos da Music Stage e a gente também está comemorando uma parceria que a gente firmou com a Lua Azul pelo 3º ano consecutivo, aonde no verão nós vamos trazer festas maravilhosas, DJs renomados, nacionalmente e internacionalmente, que a gente quis trazer para o cenário capixaba, que a gente vê fora. E a gente aposta muito nesse duo Lua Azul e Music Stage. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O eterno apaixonado cantor Fagner faz show na Arena Vitória dia 22 de novembro, apresentando as músicas do seu novo CD Pássaros Urbanos e suas canções de maiores sucessos. A famosa e inesquecível Borbulhas de Amor, Canteiros e Deslizes. O evento começa às 22h30 e os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Jaqueline Joias e no site Blue Etic. Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro. Para balançar a noite, o cantor Frejá agita os capixabas, apresentando sua turnê O Amor é Quente e trazendo os grandes sucessos do rock nacional. A balada acontece no Ilha Shows e começa a partir das 22 horas. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Bahamas, Bicho Guloso, Zeppelin e no Colégio A. Me alterar, eu tô invicto, incólume, convicto. O Teatro da UFES apresenta o espetáculo A Vida Sexual da Mulher Feia, com Otávio Miller. O ator dá a vida a uma mulher que não é tão favorecida da beleza e conta de uma maneira bastante divertida suas experiências e sua antipatia sobre os padrões da estética. A peça acontece nos dias 22 e 23 de novembro e os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro da UFES e no site ingressos.com.